Fala pessoal, hoje estamos aqui no segundo episódio do OperaCast. Eu sou o Thiago Nedef, sócio da Opera Corp. Comigo, na condição de co-hoster, Andrei Pestana, meu amigo, irmão e sócio. É isso aí. E na OperaCast a gente tem um objetivo muito simples, que é trazer empreendedores da nossa região para contar suas histórias e mostrar que na nossa região tem sim protagonismo, tem muitos empresários de sucesso e servir de inspiração para novos negócios e também para quem já está na sua jornada empreendedora, né? Por isso que hoje o nosso convidado muito especial é Guilherme Hertz, meu amigo aí de longa data, cada vez mais próximo do mundo dos negócios, sócio e criador da Conquist Contabilidade e Consultoria, que tem ajudado também muitos empresários aí na sua jornada, né? Então, Gui, vou me permitir aqui chamar de Gui Hertz. Conta um pouco se quiser contar um pouco da tua história, iniciar, te apresentar, depois o papo só vai fluir, tenho certeza que vai ser show de bola. Obrigado pela apresentação e primeiramente também agradecer, né, de tantas empresas que vocês têm como cliente, a escolher a gente, isso mostra um reconhecimento também, isso é muito bacana. Então, meu nome é Guilherme, né, como vocês falam, Guilherme Hertz, sou pai da Betina e da Maria, marido da Lara, né, minha esposa. E a gente tem a Conquist Contabilidade. Antes de eu contar sobre a Conquist, eu tenho que contar um pouquinho a minha história. Sim, com certeza. Antes de poder chegar nessa marca hoje que é um produto que não é finalizado, né? Ele está num processo. Então, meu pai tinha um escritório contábil, né? Se chamava Hertz Contabilidade. Então, já botando observação, sou péssimo em matemática, sempre quando alguém vem conversar comigo no escritório de contabilidade, faz as contas aí pra mim, assim, cara, sou péssimo em matemática. É que quando um pai tem uma empresa, geralmente a tendência é que ele tente te empurrar para a empresa, né? Então eu tentei fugir várias vezes do escritório, não queria escritório, não era na minha cabeça assim, eu queria fazer direito, queria ser advogado, e o destino fez cair o escritório na minha mão com 18 anos, né? Meu pai descobriu uma doença muito pesada, assim. Ele ficou, 3 anos acamado no hospital. E eu ajudava, né? Eu iniciei bem, por que eu não gostava, né? Da contabilidade. Eu fazia as voltas de bicicleta ali. O office boy, literalmente. O office boy. E eu ia toda a vida que eu ia entregar as guias para as empresas, era toda a vida uma reclamação, né? Não do escritório em si, mas dos impostos. Então eu era aquele que dá a previsão do tempo. Uhum. Essa semana vai ser chuva. A pessoa ficava brava com a pessoa e não com a chuva, né? Então, assim, eu tinha um pouco dessa aversão, porque eu ia entregar sempre reclamando, assim, meu pai faz um trabalho que as pessoas reclamam do produto que ele entrega. Uhum. Não da pessoa, mas do produto que ele entrega. E meu pai era muito trabalhador, ele trabalhava das 7 até as 10 da noite, assim, e eu via que eu comparava muito com o advogado. Sempre quando eu tinha muito amigo advogado, sempre quando eu ia nos escritórios, eu via aquela plaquinha, né? R$250 uma consulta. Eu via meu pai conversando 5 horas. E por quê? Porque tinha a questão do vínculo com o honorário. E eu, depois, mais pra frente, eu fui descobrir que os advogados têm essa questão do contador por ter um honorário mensal. Uhum. Né? Que é o meio que... a grama do vizinho é sempre mais verde, Isso, né? Então eu via assim, não, pera aí. Então eu não gostava muito, eu não tinha muita aptidão com matemática. E quando caiu assim o escritório na minha mão com 18 anos... Tu tava aqui no terceirão nessa época? Eu tinha recém me formado no terceirão e estava começando a fazer direito. Então, quando caiu assim o escritório na minha mão, eu já estava fazendo as coisas ali do escritório, mas a minha intenção não era ficar com o escritório. E quando caiu assim, não, eu vou honrar o que o pai fez aqui, né? Era uma história, ele fundou o escritório em 1997. Então assim, eu vou honrar isso aqui... Vou tentar aprender o negócio. Então eu via muito do que ele fazia, ele tinha um relacionamento muito bom com os clientes, muito bom, ele sempre ia conversar, só que eu identificava que era um modelo de negócio assim que ele tinha limitações, porque era muito ainda coisas manuais. Uhum. Só que no processo que eu comecei a trabalhar, a contabilidade começou a mudar muito. A nota fiscal eletrônica começou em 2009. E era grande o escritório do teu pai já, Guilherme? Meu pai era o escritório o padrão, assim, um escritório tradicional, ele atendia na época 60 empresas. Tem uns 5, 6 colaboradores mais ou menos? Tinha 4 colaboradores. Então era um escritório médio padrão, mas assim que o crescimento ele era não era uma coisa assim né? Porque ele tinha essa visão do relacionamento, era um pouco limitado os escritórios de contabilidade, né? O que já era grande era muito grande, os outros sempre ficavam se patinando. Porque o que acontecia? Que eu via no modelo de negócio dos escritórios.
Quando as empresas cresciam, elas saíam desses escritórios, elas iam para escritórios bem maiores. Então aí que eu comecei, quando era para ficar bom a gente perde. Então, já indo mais para a parte quando eu comecei a querer mudar um negócio, a contabilidade começou a mudar muito, né? Com a tecnologia que foi vindo, e eu vi essa necessidade de eu tenho que mudar esse meu negócio, porque senão eu vou ficar sempre vem 5, 6 clientes no ano, baixa empresa, enfim, eu tenho que mudar esse modelo de negócio. Ganha 5, 6, perde 3, 4. Isso, então sempre empatava, eu via assim, eu tenho que mudar esse modelo, alguma coisa está errada, eu tenho que escutar mais o meu cliente, eu tenho que ver os pontos de contato do nosso produto, do nosso serviço, o que a gente pode entregar, parcerias. Então eu comecei a estudar verdadeiramente, assim, eu não tinha um hábito de leitura, então, lógico, trazendo isso, veio um outro ponto para eu poder ver essa necessidade de mudar meu produto. Porque eu perdi um cliente que era um parente assim, bem próximo. E aí que eu vi assim, se eu perdi esse que é bem próximo, porque cresceu, é porque meu produto alguma coisa está errada, eu posso melhorar. Então isso me tirou da zona de conforto e a partir daí eu criei esse hábito de leitura. Comecei a ler muito sobre o meu negócio, estudei muito, comecei a participar de conversar com outros contadores de fora, de São Paulo, comecei a tentar... Pegar benchmark do mercado mesmo. Comecei a querer estudar e eu via que eu realmente estava muito acomodado, não era a contabilidade em si, porque as mudanças já estavam começando, já estavam acontecendo, a tecnologia estava entrando muito já no mercado e principalmente na contabilidade, só que eu via que as contabilidades não estavam enxergando tanto isso. Então, quando eu conversei com outros contadores em São Paulo, modelei o meu negócio, eu identifiquei o que eu precisava, qual mão de obra eu precisava. Quando eu identifiquei qual era o meu produto, eu identifiquei que eu precisava de um sócio. Porque quando a gente, principalmente na contabilidade, se eu olhava, eu observava, a gente fazia tudo, né? Então, cruzava, cabeceava, né? E ficava muito na operação. E eu não conseguia pensar realmente no negócio. Eu estudava e na hora de botar em prática, tem que gerar uns impostos lá que a gente tem que fechar até dia 10. Então eu ficava muito ali acumulado de serviço e não conseguia realmente escutar meu cliente, perder o tempo, ganhar, na verdade, né? Conversando com o meu cliente, entendendo o produto para eu ver se o meu serviço estava adequado. Então foi quando eu identifiquei, eu preciso de um sócio. Então eu desenho o que eu precisava, os valores que a gente tinha, né, dentro da empresa, uma cultura que a gente já tinha criado assim, né? Eu já criei dentro dos meus funcionários, eu vi que eu não ia conseguir desenvolver tanto ali internamente os funcionários. E aí eu fui chamei um sócio e mostrei meu modelo de negócio, o que eu precisava dele, por isso a importância também de fazer um bom contrato social, botar os tipos de serviço, né? Mas como a gente era muito amigo, a gente não fez contrato, nada. E a gente conversei com ele, é isso que eu preciso. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Isso. E aí a gente conversou, uma coisa que eu acho que eu nunca errei assim foi identificar as pessoas de valores, né? Independente se a gente erra na parte de operação, se as pessoas têm valores, a tendência é que mesmo que tu erre, as pessoas querem fazer o bem, então, né? Perfeito. Nesse primeiro sócio que eu busquei, a gente trabalhou 2 anos juntos e dentro das metas que a gente estipulou, que a gente tentou fazer ali o negócio dar certo, ele mesmo, de tão correto que ele também era, assim, né? Ele mesmo comentou, cara, eu não tô conseguindo acertar aqui as coisas que a gente precisa fazer. Eu acho que tanto eu como tu vai me prejudicar no meu modelo de negócio e eu vou prejudicar no teu modelo de negócio. E aí eu identifiquei dentro desse mercado um rapaz que ia atender muito essa necessidade. Eu acho que daí eu insisti durante 8 meses, modelava para ele, mostrava. Quando a gente assim começou a ser sócio, que é o Bruno, né, que vocês conheceram também, eu vi que eu realmente era ruim em matemática. Porque foi aí que mudou o meu negócio, porque daí eu comecei a pensar mais no negócio, eu comecei a ter mais relacionamento com o meu cliente, eu identifiquei que precisava realmente dessa pessoa que era boa na operação. Então comecei a pensar mais no negócio. Foi aí que... Teu ponto de virada, tu acha que foi a entrada do Bruno, então? O primeiro ponto de virada, assim. Foi porque eu já entregava um produto, só que eu não conseguia escalar ele porque eu não tinha a pessoa... Vamos supor, eu ia para uma reunião. Na reunião eu que montava todas as planilhas e eu que vendia. Agora, quando eu vou para uma reunião, ele que monta tudo. Os cálculos, ele que estuda comigo qual é a melhor tributação.
Então, cada um tem já um bem específico. A sua expertise. Isso, cada um ele já sabe o que tem que fazer. Um exemplo, né? Isso já engajando também, trazendo para esse ponto da sociedade, porque a gente conversa muito com a empresa e um dos maiores erros é o que é? A pessoa quer um sócio para injetar capital, ou porque é amigo. E eu identifiquei que isso é em grande maioria nas empresas. Assim, no ano passado, eu acho que teve 3 empresas que fizeram se dissolveram. Teve a dissolução parcial ali. Isso, porque por simples fato de ser amigo, vamos montar, gostei, mas não identificou o que precisa, qual a característica que ele quer de um sócio, né? Valores, né? Porque tudo é muito sobre alinhamento de expectativas, né, Guilherme? Então, muitas vezes não é porque tá certo ou errado, só não teve um alinhamento correto do que tu esperava do teu sócio e do que ele podia te entregar, né? Exatamente. Então, como eu já sabia o meu produto, eu já estava executando há 2 anos, eu já tinha a dor exata do que eu precisava na pessoa, ele tinha tudo o que eu precisava. Nossa. Então, assim, eu preciso, a partir do momento quando ele começou a trabalhar ali para mim, as 12 horas que eu trabalhava era 12 horas para o que eu estava pronto para fazer. Que é o que fazia sentido, né, para ti. E quando eu estava fora, falando com o cliente, eu sabia que eu tinha muita confiança no que ele estava fazendo na operação. Legal. Então essa questão de saber o que cada um é responsável dentro da empresa também, acaba ajudando muito, porque quando entra aquele momento de discussão, né, em discussão assim, eu acho que isso aqui não vai para um caminho bacana, a gente sempre opta pelo que cada um tem expertise, né? Então, cara, mas eu confio em ti, isso tá dizendo que, enfim, a gente sempre trabalhou dessa maneira. Há 3 anos que a gente está junto ali, sempre tem dado certo. Então, a Conquis, ela surgiu como? Eu queria desassociar um pouco, né? Essa como é que era o nome da contabilidade antes? Antes era Hertz Contabilidade e depois eu comecei a ler, eu tinha falado do processo de leitura de livros, né? Eu tinha lido o livro do Taleb, o Antifrágil. E lá tem aquele desenho, né, da convexidade com concavidade, né? Então quando eu li esse livro assim, cara, eu quero buscar isso. Só negócio de convexidade, porque eu estudava bastante sobre ações de empresas. Assim, o meu negócio tem que ser convexo. Eu tenho que entregar para o meu cliente, olha, só tem a ganhar, né? Se vamos estudar a tua forma tributária aqui. O que tu pode é ir a zero, não tem como dar negativo. Então, isso foi permeando mais ou menos o que eu tinha como objeto de negócio, né? E também, como a gente queria também para uma vertente do financeiro, que a gente vê muita necessidade, porque a gente tem também clientes hoje mais da área da saúde também, e a gente vê muita necessidade de conhecimento financeiro. A gente vê muita mistura de CNPJ com CPF. Assim, cara, a gente pode fazer algo mais como escritório, não só entregar guia. É uma coisa assim que às vezes associa muito, né? O contador é aquele entregador de impostos e, cara, a gente pode fazer algo a mais para essas empresas. Aí, por isso que o Bruno foi o ponto-chave, porque daí a gente começou a estudar mais as empresas. E aí como eu tinha esse modelo de negócio que era investir em tecnologia, isso foi viabilizando também isso, porque foi tirando mais o trabalho manual. Então, quando eu pensei no nome, o primeiro depois de sair de Hertz Contabilidade, eu pensei em convexidade, vamos fazer o nome Convex, né, que tem a parte do de contabilidade e a convexidade, que aquele desenho representava muito o que a gente queria mudar como negócio. A gente não queria mais ser aquele... Não, a gente vai trazer negócio que seja multiplicador. Então, veio essa oportunidade a gente fazer um nome Convex. Usamos esse nome por um período aí de 1 ano, né? Inclusive, daí é onde entra a nossa... relação comercial, né? Nossa relação comercial, que a gente se conhecia somente como amigo, né? Então, foi quando a gente... E assim, pra mim, eu nem pensei 2 vezes em querer... Vindo agora por problema da Convex, né? Fazendo esse parêntese, né? Quando a gente fez Convex, a gente recebeu uma cartinha de um advogado, né? De uma empresa até de fora do estado, que o nome nem era, né? Convex, era uma outra outra fonética, era, né? Outra fonética. E só que, assim, não faz sentido, não tem Convex e o nome não era tão parecido assim. Vou conversar com o Thiago, e aí isso que é bacana, porque quando a gente começa a buscar um negócio focado no cliente, tu começa a identificar as pessoas que também estão nessa linha, Nossa. porque segue mais ou menos as mesmas pessoas,
a forma que conversa, a forma que trata, tu começa a identificar, tanto é que a gente viu que o perfil de cliente que vai vindo pra gente é mais ou menos o que... Muito, se assemelha muito a gente, né? Vai se assemelhando, assim, porque a conversa, o fit do produto, ele vai batendo, né? Tu começa a pessoa que não bate com o fit do teu produto, ele já começa a querer sair. Até como a gente faz esse trabalho mais consultivo, né, Guilherme, no escritório, na Opera e tu também na Conx. Então, para ter esse trabalho mais consultivo, literalmente tá ombreando com o teu cliente ali, com o empresário, cara, tem que ter conexão, né? Não adianta. Então, tem que ter valores parecidos, princípios parecidos, jeito de enxergar o mundo muito semelhante, porque senão a coisa não anda, né, cara? Porque tu queres buscar uma boa experiência mesmo no teu produto, saber que a pessoa, mesmo que erre, ou, né, tu sabe que ela tá focada na solução. Então, não pensei nem duas vezes, né? Vou falar com o Thiago. E o que foi bacana é que o que eu mais ou menos tinha pensado, tu já veio com essa proposta para mim, né? Porque tu estudaste, olhasse ali a situação e falou, olha, é cabível, daria para tentar defender, mas assim, tu fez a marca agora, né? E isso pode rolar por um tempo, e se lá a tua marca estiver bem mais forte, daqui a pouco a gente não conseguir ganhar. Então, dentro do que tu não simplesmente quis fazer o teu serviço, tu pensaste no que seria melhor. Não, vamos defender, vamos até o final, dar. Exato. Né? Não, tu pensou na empresa. Exato. Né? Pô, vamos ver o que dá pra gente fazer. A gente fala, como advogado, é muito mais fácil a gente ir pra briga. Muito mais fácil. Só que não é o que a gente acredita. A gente fala muito que advogado vive de processo, mas cliente, empresário não vive de processo, vive de fazer negócios. Então, tu não, com base na nossa orientação, tu não pensou duas vezes, né? Porque, tu vai empreender esforço, tu vai empreender energia, dinheiro, né? Para fazer a tua marca, sendo que ela não é tua, ela pode daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos, enfim, algum espaço de tempo, alguém falar, não, infelizmente não pode mais utilizar. Então, toda aquela bagagem, tudo aquilo que tu empreendeu, vai por água abaixo, né? Então, tu preferiu... A duras penas. Então, é legal que a tua decisão na minha leitura foi muito acertada, vamos começar do zero, começar de novo, mas da forma correta, né? Então... E o que foi bacana é porque... Tentamos isso também, tu junto comigo, né? E por isso é o bacana de ter um profissional também te orientando. Porque eu falei, eu quero tentar que não prejudique tanto, né? Uma mudança tão drástica. Então, o que a gente fez? Eu veei e mantemos Conx. E na hora até preferi. Ficou... Porque, na verdade, o significado ainda é convexidade, né? Essas parcerias convexas. Com certeza. Mas mantém um nome um pouco mais comercial, enfim. Isso acabou vamos então fazer, né? E colocamos o nome Conx e já trazendo também um pouco da experiência com a Opera, né? Eu ia perguntar, mas já que tu vai falar, então... Já trazendo... A casa agradece. Porque isso foi bacana, por quê? Porque a gente, como eu disse, a gente sempre identifica o produto do outro dentro do que a gente faz também. Então, o que eu achei muito bacana é porque a gente estava bem num período que a gente estava educando os nossos clientes. Então, a gente educava, como a gente tem profissionais da área da saúde, dentista, médico e outros serviços também, advogados, a gente sempre tentava melhorar o produto do nosso cliente. Porque como a gente faz também a terceirização de financeiro, além da contabilidade, a gente também entra um pouquinho dentro da empresa. E aí a gente consome produtos dos nossos clientes também. Então a gente tenta ajudar dentro desse consumo. Como a gente temos padrões de atendimento, a gente tenta trabalhar esse padrão de atendimento, tentado voltado para o cliente também. E uma das coisas que eu vi que a Opera fazia bem, e eu sempre indicava isso para tanto o dentista como o médico fazer, é tu passar para o teu cliente os passos, ele entender o que tu vais fazer. Agora eu vou fazer uma obturação no teu dente. Então, quando tu avisa antes de acontecer, a experiência do cliente ela é mais bacana, porque ele não vai ter nenhuma surpresa. Legal. Né? Então, o médico, agora nesse processo vai doer um pouquinho, mas é igual quando tu dá só um choquezinho. Então, tu mostra que o médico está preocupado com a experiência, e entende realmente do assunto, porque realmente vai doer aquilo, né? Então, o que vocês fizeram dentro do processo, porque ele não é um processo que é rápido, não. Processo que demora, leva um tempo. Então, o que eu achei bacana é esse acompanhamento, né? Vocês passavam assim, olha,
o processo já está em análise, já está em tal setor agora, enfim. Então, não precisava eu ficar perguntando. Legal, cara, legal. Então, o que isso é bacana? Tu tá passando a experiência pro teu... o teu produto a gente tá olhando aqui. A gente tem mais outros 500 clientes, mas estamos olhando aqui, estamos acompanhando. Isso eu noto muito, eu sempre falo também para clientes, meus advogados, tu tem que mostrar que passo que tá o processo, não tem que o cliente ficar perguntando. Até porque tu valoriza, tu literalmente valoriza a tua entrega, né? Tu mostra pro teu cliente onde tá o teu valor. Não, o advogado, o contador, a empresa, o prestador de serviço, tá dedicando um tempo X para mim. Então, tu consegue agregar valor e justificar o porquê que tu estás cobrando teus honorários e tudo mais, né? Então... E tu pode até corrigir, às vezes, às vezes eu já me falando que o cliente é chato. Não é que o cliente às vezes é chato, é que ele não tá alinhado. Exato. Né? Ele não sabe, pra mim eu achei que era um mês. Não sabia que era um ano. Se ele acha que é um mês, ele vai perguntar na segunda, na terça, Exato. na semana que vem. Então, se tu alinha, o próprio cliente já tá educado, né? Ele já entende se ele tiver... É ele que está passando o limite. Exato, né? mas agora, se tu não estabelecer essas regras e botar na mesa quais são as expectativas de como vai se dar o processo, ele sempre vai estar no direito dele, na verdade, de pedir mais. A culpa foi tua, né, que foi omisso nesse sentido. Então, muito legal, cara. Legal tu trazer esse relato da experiência pela Opera, porque é algo que a gente, tu como prestador de serviço, todos nós como empresários, né, cara, é difícil, né? A gente tem que estar sempre se policiando para manter que os nossos procedimentos operacionais padrões sejam de fato seguidos. Sim. Tá sempre educando o colaborador, buscando que a gente... Porque no fim do dia o que a gente quer é entregar um serviço de excelência e deixar o nosso cliente satisfeito. E a gente não fala isso da boca para fora, é muito verdade, né? Então, é legal ver um relato assim desse... E a gente é muito orgulhoso de ter feito parte da história da tua marca, sabe? Do teu negócio. Isso. E que, como eu disse, são coisas que a gente vai aprendendo e tu vai alinhando com as pessoas e aprendendo também trabalhando com vocês, a gente vai, é isso aí mais ou menos, acho que estamos no caminho certo. Então a gente conheci o Andrei quando a gente foi lá conversar também sobre outros negócios, né? E a gente vai identificando, daqui a pouco ele tá fazendo o mesmo curso que a gente deu. Então isso a gente vai entendendo que o caminho ele tende a, tem que corrigir um pouquinho assim, a gente sempre tem o que melhorar. Mas quando tu entende que tu tá mais ou menos no caminho certo, tu indica, tanto é que eu indiquei, né? Sim, já várias vezes. Quando a gente não tem o serviço, a gente indica quando a gente tem certeza que mesmo que faça, às vezes, erre em algum tipo de serviço, a gente entende que o errar não foi de forma intencional, mas se errar ele vai estar pensando no cliente. Com certeza. Não vai estar pensando, errei, beleza, vou mentir aqui para ele. Não, então quando a gente indica é porque a gente tem certeza que tem esse fit de valores, né? Então por isso que a gente indica. Quando a gente não tem serviço, a gente tenta buscar parcerias. E hoje a Opera é um que a gente procura dentro, né, de quando o cliente, principalmente quando ele vai... Eu vejo que investe bastante em marketing, faz todo um branding assim da marca e eu já começo a identificar que ainda não tem essa questão assim, cara, vou te falar por experiência própria. A gente sempre tenta trazer... Ninguém melhor que tu para trazer esse relato. Que eu não quero trazer essa dor que eu passei. Graças a Deus a gente conseguiu, né, diminuir o maior atrito possível ali, mas teve esse atrito, né? E essa jornada do empreendedor, ela é muito solitária, né, cara? Apesar que tu tem sócio, a gente também temos sócios, eu, o Andrei e o Guilherme, mas no fim do dia ela é solitária. Então, essa troca de experiências, como tu falou, algumas vezes a gente já sentou para literalmente tomar um café e trocar ideia sobre negócio. Bastante. Aqui são 3 cafezeiros. Cara, dá uma paz, né? Quando a gente senta com alguém que tá... E o legal é que tu visitou escritórios em São Paulo, a gente também faz, eu costumo sempre fazer isso quando eu estou em São Paulo, vou visitar alguns advogados, escritórios grandes, médios, pequenos, Floripa a mesma coisa. Tentar ter experiências diferentes. E a gente vê que as dores são muito semelhantes. Não importa o tamanho, a gente acha que, que lá é o mundo ideal. Não existe mundo ideal, não tem salvador da pátria, não tem fórmula mágica, é muito trabalho, aperfeiçoamento, ajustar a rota, corrigir e ir ajustando aos poucos, né? A jornada do empreendedor é essa, né? Não tem como fugir disso. E tem que ter essa multifuncionalidade, né? Porque tu tens que pensar em todos os setores ali da empresa. Então, tu comentaste, são as mesmas dores. Mas às vezes tu tá num processo ali que tu tá com uma dificuldade e aquele cara já passou por aquilo. Já passou. Então, isso te poupa muito tempo, né? Com certeza.
Ô Guilherme, até fazendo um comentário, porque eu sou o cara da anotação, né? E assim... Nem notamos. Ele é o teu Bruno, então. O que ele falou aqui, cara, tipo assim, cara, tem muita coisa que a gente tem muita conexão, né, que a gente tem. Tu falou que não tinhas o hábito da leitura, né? E tipo assim, cara, eu vejo tu como um grande exemplo de hábito, né? Eu te acompanho, a gente já conversou outras vezes. Tu é o cara que tem o hábito, tu acorda cedo, tu faz a tua leitura, tu faz toda a tua preparação pro teu dia, né? Tu tens o teu momento com a tua família. Então assim, o que o hábito... Família linda, inclusive. Diga-se de passagem, né? O que o hábito te colabora diretamente ou não, no caso? Acredito que sim, né? Eu acredito muito nisso. O que o hábito colabora diretamente no teu trabalho e, por consequência, na tua entrega para os teus clientes? Na verdade, tudo, assim. Se eu pulo alguma coisinha do meu dia, eu sinto que eu perco um pouco de performance. Então, o hábito, ele faz totalmente sentido para toda a minha rotina, assim. Quando eu não faço as coisas que tem que ser feitas, sempre eu baixo performance, diminui os resultados, enfim. Lógico que vão ter períodos que tu tem que entender que tá tudo bem. Bom, eu tenho um período agora que a minha pequena nasceu, é natural que tu vá dormir menos, enfim, mas é por um bom propósito. Sim. Mas eu tentava, dentro dessa mudança de rotina, manter o hábito, pelo menos, vou ter que alterar alguns horários, então, realmente, eu tenho um hábito que eu ia aprendendo com as pessoas, mas ia adaptando dentro da minha realidade. Da tua realidade, da tua possibilidade. Isso, então eu sempre tento missa diária, né, então 6:30 da manhã lá na catedral, procuro ir quase todo dia, né, então quando as pequenas deixam eu vou, e é engraçado porque quando eu saio 6:15 para ir na missa, quando eu chego a minha pequena já sabe, né. Então, às vezes, ela não fala papai trabalha, ela fala papai missa. Então, ela já sabe, E isso até para as crianças, para termos de exemplo, eu já vejo que ela vai criando hábitos também. Então, o meu hábito, ele é isso. Se eu não consigo ir na missa, eu faço uma oração, né? Antes de levantar ali, eu saio da cama, faço uma oração. Eu sou bem devoto de São José Maria Escrivá. Sim, então, já observei também. Isso, então eu rezo sempre uma oração... E depois de rezar, eu ofereço o meu dia para poder performar da melhor maneira possível, né, no que Deus espera de mim. Depois eu leio, né, eu sempre tenho assuntos no meu dia. E de início eu sempre coloco assunto espiritual, sempre leio a Bíblia e leio o Catecismo da Igreja Católica. Perfeito. E aí o caminho de São José Maria Escrivá. Então essa é a minha rotina que eu faço de manhã. Tiro ali mais ou menos 30, 40 minutos. Depois que eu estudei, se ainda sobrou um tempinho, se as pequenas não acordaram ainda, aí eu leio um pouquinho sobre as coisas do escritório ali, que eu tenho que ler antes, que é o diário oficial, que a gente sempre lê. Quando não dá tempo, eu leio no escritório, né? Mas a gente sempre tem esse hábito de ir lá no escritório, a gente lê o diário oficial, que é voltado mais para nossa área, porque ele todo dia tem alguma novidade. Eu acho um hábito também muito legal teu, que tu coloca, e até uma expressão que tu usa, que eu até anotei aqui enquanto tu falava, todo dia. Então, assim, tu enfrenta isso de forma muito positiva, na verdade, né? Não é um fardo, muito pelo contrário, né? Porque eu trato como as 24 horas, né? Porque a gente tem nós às vezes esquecemos da mortalidade, né? Do nosso corpo. Então a gente acaba esquecendo que nós temos o dia, eu trato como dia, não sei se amanhã eu vou estar aqui, então eu tenho que tratar o dia. Não sei se amanhã eu vou ter a graça de estar acordado, né? Exatamente, então eu tenho que agradecer quando eu acordo, tenho que agradecer quando eu vou dormir, eu tenho que saber que aquele dia eu tenho que ter feito o meu melhor. Lógico, vão ter dias que tu não vai estar bem, enfim, mas tu tens que tentar, e isso tens, amanhã então eu vou, e a primeira vez que tu vem é você não acordar, né? Tu não pode perder pra cama, então tem vezes que às vezes eu tô com um pouquinho de preguiça, eu vou tomar um banho gelado. Então, são coisas assim que tu vai criando hábito, exatamente. E não tentar já tomar eu tenho que ler a Bíblia, né? Aí eu vou ler a Bíblia, mas ela é muito grande, mas tu lê uma página, 2 páginas por dia, em 2 anos tu tá lendo. As pequenas metas, né? Então o hábito do dia a dia, porque tu só vai conseguir uma coisa grande se tu fizer dia a dia as coisas pequenas. Tu precisa passar pelas coisas pequenas, então... Eu lembro, quando eu comecei, o meu hábito de leitura começou lá em final de 2018. Eu lembro que o meu sonho era, eu queria poder entender um pouquinho os clássicos. Poder ler Dostoiévski, enfim, eu queria poder entender, ler aquilo e gostar.
E eu comecei a entender, não, primeiro eu tenho que ler os básicos, então fui lendo os básicos, os livros fáceis, e quando tu começa a ler um pouco mais tu vai querendo uma coisa a mais, então porque tu tá criando hábito, né? Pô, mas não, agora eu quero ler e hoje eu gosto de ler o Dostoiévski, a literatura clássica, assim, legal. É muito bacana, me dá muito norte para interpretar as pessoas, o jeito, porque o autor ele traz essas personalidades, então tu identifica isso no dia a dia, tu identifica os teus defeitos, isso é bom para fazer na hora que tu vai te confessar, quando vai fazer reter essa tua parte interna do que tu tá errando. Então, esse do hábito tu vai melhorando a cada dia, né? E a história sempre se repete, né? Isso que é o legal de ler livros de história, clássicos, até a própria Bíblia, né? Principalmente tudo, a Bíblia. que acho que é o norteador de tudo, né? Sim. Então a história se repete, os hábitos das pessoas, o jeito de agir, os erros se repetem. Se a gente aprende com os erros, a gente evita, né? Então isso que é... Quer dizer, se a gente aprende com os erros dos outros, a gente evita os nossos. Né? E o bacana é ter essa ânsia pela verdade, de sempre buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta realmente, e a gente só ama aquilo que conhece, então a gente realmente tem que buscar o conhecimento, porque senão a gente fica muito suscetível, né? Então, e é como a gente sempre diz, a jornada do empreendedor. Na jornada do empreendedor a gente sempre está com dificuldades. Se a gente não buscar o conhecimento é mais difícil ainda, e a jornada, como ela também é solitária. Hoje, até inclusive, tu havias me perguntado antes de iniciar ali o podcast, as conquistas da Conquis, né? Uma das conquistas que a gente se orgulha muito hoje é que a gente hoje participa de um grupo bem seleto de escritórios de contabilidade no Brasil, todos são 62, que a gente participa o que foi esse grupo? Ele é um grupo dentro das premissas que foi colocada, que para te participar, tu tens que atingir certas metas, ter certos valores, certos reconhecimentos, enfim. E aí, dentro dessa jornada, a gente vê o quanto que tem outras pessoas também passando por essas dores, né? Porque tu tens o teu sócio, né? E a gente discute dentro das coisas, só que a gente fica um pouco limitado. Quando a gente começa a conversar com outros da mesma área, porque quando a gente faz o estudo lá do G4, são dores de empresários. Exato. Mas não empresários nichados para o teu negócio. E como não é nichado para o teu negócio, ele vai ter dores parecidas, mas não dores do teu negócio. Aí quando tem essas pessoas nesse formato, como é o G4 hoje para a área da advocacia, para a área da contabilidade, parece que tu poupa assim. Foi um divisor de águas na tua carreira e no teu negócio, o G4, Guilherme? Foi para fins do quê? Como relação com pessoas, poder lidar com os funcionários, poder lidar com os clientes. Porque eu na verdade, quando eu fui na intenção do G4, foi mais para poder melhorar o produto do meu cliente. Eu acabei melhorando o meu também. Olha só. Porque nós somos uma empresa empresa contábil, é uma empresa de contabilidade. Então tem que tratar como uma empresa. Só que eu fui realmente para isso, assim, focado para melhorar para os outros. Isso, porque eu pensei, lá tem o financeiro, deixa eu tentar olhar as dores dos empresários para eu poder me comunicar melhor com eles, para eu poder oferecer um serviço melhor. Fantástico, tu foi se preocupar em dar antes de receber. Isso, daí eu recebi muito, assim, me ajudou muito no meu negócio, que eu estava errando muita coisa. E aí, onde é que eu fui identificar isso? Foi num outro curso que eu tinha ido. Eu achava que eu estudava muito meu cliente, porque, eu quero conhecer esses prestadores de serviço, eu quero conhecer os advogados, os médicos, eu vou começar a ler o livro deles. Então eu lia livros sobre finanças para médicos, eu lia sobre coisas da medicina para poder comunicar com eles. Perfeito. Aí quando eu fui num curso que o cara, que era contador também, e aí ele faz parte desse grupo também, ele chegou e me falou, ele contou uma história, que ele participou de um curso de gastronomia, porque ele é hoje dos maiores escritórios que tem de restaurantes. Que massa. De alta gastronomia. Da onde que é? São Paulo? Ele é mais lá pro Nordeste, agora não lembro qual, mas é mais lá pro Nordeste. Tanto, o escritório dele, o nome da sala dele é do primeiro cliente dele de um restaurante que hoje tem várias franquias, aliás, podemos depois comunicar com certeza. Isso. A gente tem uma queda por franquia. Isso. Então,
quando ele falou isso pra mim, cara, ele fez um curso de gastronomia, assim, eu achava que eu estudava meu cliente. Então tu começa a achar que tu faz alguma coisa, aí tu conhece um que faz bem mais, depois um que faz mais ainda, e isso te motiva. Que a maior falha nossa também é, às vezes, uma coisa dessa te apequenar, ou às vezes até gerar uma inveja, né? Isso não tem que ser um motor, servir né? de incentivo mesmo, motivação. Pô, esse cara é bom mesmo, cara, aprender com ele. Eu não quero achar que... Pô, que cara... Eu quero ser tão bom quanto ele. Isso, eu não quero achar um defeito nele. Exatamente. Eu não quero dizer assim... não, ele conseguiu isso porque o pai dele é tal coisa. Não, ele conseguiu isso porque conseguiu dinheiro de terceiros, enfim. A gente sempre tenta achar uma coisa pra quê? Pra não querer fazer ação. Exato, e é muito mais fácil, né? Elas têm que te motivar. A mesma coisa quando eu vi vocês fazendo o registro de marca do Bolsonaro. Pô, isso é motivador, é uma empresa de Laguna, verdade, né? Então isso tem que motivar, tem que buscar. Pô, por que eu não podemos buscar cliente em São Paulo? Vamos buscar cliente em São Paulo, vamos crescer. Então isso tem que ser realmente um... E essas quando tu derruba algumas barreiras, né? E crenças limitantes, na verdade, e tanto na vida pessoal, mas principalmente na questão profissional. Tu mira em alguns clientes que quando tu iniciou o escritório, pô, talvez isso era inatingível, era impensável. Mas a partir do momento que tu coloca isso inicia colocando no papel e define um plano para alcançá-lo, quando tu chega lá e tu vence, cara, é muito prazeroso. Sim. Mas daí o prazer também passa na hora. Sim. Daí bora pra próxima etapa, porque o prazer tá aí na jornada, né, Guilherme? A gente fala muito sobre isso, cara. Se tu ficar esperando alcançar um sucesso, enfim, qualquer que seja, tu vai se frustrar. Porque na hora que tu alcançar aquela tua meta lá e tu achar que aquilo era o fim, tu vai ver que passou. Foi só mais um passo. Só uma felicidade de momento, então a gente batalha muito por isso, para que o prazer esteja na jornada. E para que o prazer esteja na jornada, a gente precisa estar com pessoas boas, ter pessoas, como tu falou, trabalhando conosco, alinhadas com os nossos princípios, nossos clientes alinhados. E como é que tu enxerga isso na tua empresa? Como é que é a rotina da questão dos colaboradores, a interação, se é um espaço bem lateralizado, que todo mundo tem espaço de fala? Eu vejo que vocês fazem bastante troca, bastante aperfeiçoamento com a equipe, investem em educação também da equipe. Como é que tu enxerga isso, cara? Eu enxergo que a empresa são as pessoas, e a empresa não é o Guilherme somente e o Bruno, são as pessoas, porque as pessoas transformam, e eu só hoje estou com a Conquist por causa das pessoas, porque nesse processo, quando eu estava com um escritório com poucas pessoas, eu não tinha CRC, né, eu não era formado, não tinha nada, e sempre teve as pessoas me ajudando. Então a gente tem que valorizar sempre as pessoas e preparar também, porque uma empresa ela não vive só de uma pessoa e não pode depender só de uma pessoa, senão ela tem um limite, um fim. Tá fadado ao fim, na verdade, né? Então tu tens que formar pessoas mesmo, e nós temos culturas lá de treinamentos. Então, uma vez por semana, pelo menos, o setor faz 1h30 de treino. A gente tem plataformas de ensino que a gente dá para todos os colaboradores lá. Então, parte pessoal, na quarta-feira, das 4h30 até as 6 horas da tarde. Eles fazem um treinamento, isso é contínuo, e aí a gente sempre fala, todo dia, porque também de manhã todos têm que dar uma lidinha no diário oficial, e aí a gente, de vez em quando, eu comento, daí, vocês viram aquele caso, para entender, né? Pra gente também não ficar aquela coisa de ficar fiscalizando, mas entendendo que aquilo é bom de forma mais natural, né? E é natural que eles também vão começando. Guilherme, tu viu aquele caso lá? Então também te exige ter que ler, né? Que tu faça a tua parte. Isso, exatamente, porque não adianta de nada a gente falar, né? Porque o exemplo que arrasta. Total. Então a gente tem esse treinamento sempre para cada setor, né? De um dia específico de treinamento. E agora a gente tem implementado há um tempo atrás, além de assuntos contábeis, nós também fizemos treinamentos pessoais, treinamento de relação, treinamento de cultura mesmo, de entender, para poder entender mais o próximo. Por quê? Porque lá nós temos uma cultura de ser bem criterioso na questão de não ficar nada subentendido. Então, como nós temos um padrão de atendimento, nós sempre tentamos trabalhar com eles esse pensamento crítico de que o que o cliente está dizendo é o que ele realmente quer dizer. E também se ficou claro que a gente está falando para ele. Exatamente, porque nós às vezes nos comunicamos muito com o que está na nossa cabeça. Exato.
E o cliente não tem a nossa cabeça para assimilar a mesma informação. Isso pode gerar um erro muito grande. Verdade. Então, vamos lá para um exemplo prático, né? Eu fui lá e o meu cliente disse assim, eu quero fichar tal funcionário. Mas ele não tem esse hábito de ficar fichando, às vezes é uma empresa que tem 5, 6 clientes, 5, 6 funcionários. Ele não tem esse hábito de fichar, ele não sabe o que é um contrato de experiência. Aí ele, eu quero fichar um funcionário, contrato de experiência. Sim, 30 dias, sim. Tá, 30 dias. Venceu o contrato de experiência, beleza. Não, peraí, olha, se você sabe como é que funciona uma admissão, tu pode fazer 30, 60 ou 90, mas só pode ser prorrogável uma vez. O que é melhor para mim? Depende do perfil do teu funcionário, às vezes vale a pena fazer 45 mais 45, a gente explica o perfil do... daí ele, não sabia disso. Exato. Nossa, legal. Então assim, a gente tenta trabalhar isso com eles, isso diariamente, e a gente tem na sexta-feira agora, a gente está criando essa cultura de sempre ver algum vídeo tratando essas questões desses soft skills, né? Trabalhando mais para ajudar mais nessa parte de desenvolver o conhecimento humano. Até a gente entra também um pouquinho na parte de religião, que aí eu entro um pouco do apostolado que eu tenho dentro do trabalho. Sim. Eu sempre tento trazer um ponto, não forçando, mas tentando, se tiver aberto, mas a gente sempre tenta também tratar um pouquinho disso, a gente tenta às vezes fazer alguma oração, enfim. Então a gente tenta desenvolver não somente porque a gente entende que o quê? Quem sai ali da Conquis, que saia uma pessoa melhor. Profissional melhor. Isso. E a gente quer formar pessoas também. Perfeito, cara. Porque além de ter esse trato de conhecimento profissional, ele também lida com pessoas. A gente quer que... eu fui lá na Conquis, eu desenvolvi. Hoje nós não... No início nós começamos, mas a gente está tentando formatar para ficar uma questão mais prática. Mas nós tínhamos também o auxílio academia. Então, nós temos alguns cases ali de pessoas que realmente mudaram de vida através da Conquis, porque nós fazíamos tudo juntos. Porque depois, como tivemos que mudar de sede, acabou mudando porque a parceria era com a academia, que era bem perto do nosso escritório. A gente estava tentando buscar outra parceria com outras academias. Enfim, mas a gente tinha esse hábito durante 2 anos, todos ali da contabilidade fazia academia juntos, antes de iniciar o trabalho. Que legal. Porque isso tu fazer um exercício antes de iniciar o trabalho bacana, o dia começa diferente, né? Então era bacana, porque daí tu também desenvolvia isso também, então a gente tenta, porque o ser humano, ele não é uma coisa só, né? Não. Ele é um todo. São várias caixinhas, né? Então tem que trabalhar, a saúde, o espírito, a alma, né? Então é o corpo. Então, isso a gente tem cada vez se preocupado mais assim, o que a Conquis vai fazer? Vai entregar melhor o produto para o cliente e mais a experiência dos nossos colaboradores. Guilherme, indo nessa pegada do ser humano, como é que tu enxerga a questão da inteligência artificial pro teu setor? Se vocês já utilizam, se não utilizam, como tu vê a inteligência artificial se caminhando? Eu acho que ele vai estar presente em todos os setores. A gente tem discutido bastante, porque nós investimos cada vez mais em tecnologia, só que nós temos um limite. Nós trabalhamos a tecnologia desde que ela facilite todo o trabalho manual, porque nós não queremos ninguém fazendo trabalho repetitivo, né? Nós queremos as pessoas pensando. Exato. Então, essa hora que eu tiro ela trabalhando manual é a hora que ela está estudando. É por isso que a gente tem... Cara, sensacional. Eles perguntam assim para mim, como é que tu consegue... Cara, às vezes a gente fica até 8, 9 horas da noite trabalhando e... dá tempo, gastar dinheiro com o teu colaborador para ficar ainda em 1h30 ali aprendendo. É porque a gente investe em tecnologia e dentro dessa tecnologia eu tenho que desenvolver ele daí para essa hora que vai ficar ociosa, para ele pensar, né? Para quando algum cliente vier perguntar alguma coisa, não venha perguntar só eu quero que o Guilherme responda. Né? Eu quero que todos tenham a capacidade de resposta. O protagonismo dentro de toda a equipe, né? Exatamente, que desenvolva e que isso todos cresçam. Então, aí, indo para a tua pergunta da inteligência artificial, nós entendemos que ela vai contribuir muito para essa questão manual. Perfeito. Né? Nessa questão de que facilita, mas quando tem que entrar uma cabeça pensante é o ser humano. Eu ouvi uma expressão, insubstituível. Eu acho que foi do Marcos Pianges até no Empreende Brasil, que ele falou, a inteligência artificial vai substituir os humanos, etc e tal. Não, muito pelo contrário. A inteligência artificial vem para fazer com que o humano seja mais humano. Seja mais humano. Porque a inteligência artificial vai suprir coisas que uma máquina pode fazer no teu lugar, que é algo manual, que não demanda sentimento, não demanda
Agora o relacionamento, fazer isso aqui que a gente está fazendo, um pensamento mais crítico, né? Isso só o ser humano pode entregar. Então, a partir do momento que tu utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta para otimizar tempo, otimizar a entrega, te sobra mais tempo para fazer aquilo que só o ser humano pode fazer, que é o estudo, a capacitação, o relacionamento, o trato com o cliente. E aí entra o desenvolvimento também das pessoas, porque também muda uma percepção do tempo, do que tu pode fazer com ele, porque se tu também tem mais tempo, mas tu não utiliza a forma adequada, né? Para desenvolver, aí tu realmente pode ser substituível. Né? Então tu tem que desenvolver como ser humano. Por isso a nossa preocupação em o desenvolvimento das pessoas cresça junto com o desenvolvimento tecnológico. Perfeito. Porque se eu botar muito desenvolvimento tecnológico e as pessoas não crescerem juntos, eu estou tirando o trabalho delas. Então eu tenho que desenvolver elas. Tenho que desenvolver a capacidade. Para elas irem para o próximo step ali, né? Meu produto ir melhorando, para eu poder, na contratação, aquela pessoa ensinar aquela que está entrando, Legal. Não eu ou o Bruno. Então a gente quer capacitar cada vez mais as pessoas e dentro disso, para a gente poder também, dentro do crescimento, as pessoas crescerem juntos. Porque às vezes a gente quer, meio que lá no começo, refletindo hoje, eu tinha um pouco dessa visão. E aí depois tu começa a ver que tu te torna pode ficar um pouco egoísta nessa jornada. Então tu não pode esquecer das pessoas, que tu tem que desenvolver elas, mas tu também tem que remunerar bem elas para esse crescimento. Então, para que coisa mais bacana de tu ver daqui a pouco, um funcionário que construiu toda a vida dele, de família, com filhos, o teu escritório dentro daquele trabalho, que ele pôde desenvolver isso. E como é que tu enxerga a questão de partnership? Tu vê que faz sentido? Tu pensa em implantar? Já tem dentro da Conquis ou não? Cara, é uma dor que a gente vem discutindo há bastante tempo, inclusive eu ainda conversei com vocês aquela vez, né? Exato. Essa parte de formatação pra gente é bem complicada, sendo bem sincero, assim, é uma vertente que a gente tenta, nós não temos, o que a gente faz? Como nós temos ferramentas de gestão que consiga trazer números, nós até temos números, o problema é que a gente não consegue nós ainda não temos uma coisa bem formatada. Conseguimos aplicar algumas coisas, só que a gente entende que ainda falta muito, assim, para melhorar bastante. Para tentar cada vez chegar mais num senso de justiça, assim, né? Isso é importante. É bem difícil. Guilherme, tem um ponto aqui, mais um ponto que eu anotei aqui, que tu ressaltou muito o teu primeiro ponto de virada do Bruno, né? Trazendo uma expertise, e acho que a palavra seria complementariedade, né? Já nos perguntaram, inclusive, como é que eu e o Thiago, a gente, né, tem tanta afinidade. Eu acho que é justamente pela complementariedade nossa, né? E a gente acho que consegue explorar isso muito bem, e acho que provavelmente tu também faz isso muito bem, né? Então tu tens uma pegada comercial muito forte, uma questão de relacionamento que tu consegue tratar com o cliente, sabendo que tem alguém lá justamente no back office garantindo que as coisas consigam funcionar, né? E tu tens um foco muito grande no desenvolvimento da tua equipe. E é uma das coisas que eu ia te perguntar, a inovação, tu ressalta que a tecnologia tem que ser utilizada adequadamente como uma ferramenta, né? O que tu considera como um serviço contábil que tu consigas entregar com grande diferencial? O que tu... eu sei que a área da saúde tu é muito forte, a tua área da construção civil é muito forte. O que tu consegue entregar como um serviço... justamente valendo-se da complementaridade do teu sócio, valendo o desenvolvimento do teu funcionário, o que tu consegues entregar como um grande diferencial, assim? Ótimo. Antes de eu só abrir um parênteses, aqui tá o Bruno, né? Porque o Bruno também dá as anotações, ele faz... é bacana, porque isso complementa, Total. né? Eu nem me preocupo com isso, eu já sei que o André vai fazer, então tá tudo certo. É muito bom isso, porque quando eu vou pra reunião, o Bruno já traz tudo escrito. Então eu sou daquele que é expansivo, né? Que vai fazer ele, não, cara. Sei como é que é. Bota as coisas, olha só, tem um meta, tal coisa, tá, mas não é na tua cabeça, tem que anotar e tal. Então, é muito bacana isso, porque tu respeita, tem que ter isso mesmo, e tu tenta melhorar também, Total. Né? Pra facilitar o trabalho um do outro, né? Eu invejo bastante, mas não consigo. Porque assim, nós não vamos... faz, tá sendo modesto, também faz. Só que assim, a gente tem que... Talvez não com tantas cores, assim, mas enfim... nós não vamos ter a qualidade deles, de poder ter essa facilidade, né? Tu vê, ele vai anotando, eu acho isso muito organizado, é bonito, o Bruno tem muito disso também. Isso até pegando a deixa, né? E só depois eu já vou responder. A questão, a gente fala bastante sobre isso, tanto na questão dos sócios, mas também na equipe, que é fazer uma análise SWOT mesmo das pessoas e entender, cara, tu tem um potencial forte aqui, vamos explorar esse teu potencial. E tem questões que são fraquezas que, pra que tu vai... Deixa um pouquinho de lado. Né? Deixa mais de lado. Não quer dizer que tu vai esquecê-las. Sim. Tu tem que trabalhar para que elas sejam amenizadas, sejam cada vez minimizadas. Mas não atrapalhe todo o processo. Mas a gente tem que focar
é naquilo que a gente tem potencial. Isso até é uma questão, a gente já até conversou sobre isso, que é uma cultura, infelizmente, até da forma como a educação brasileira se dá. Ela te leva à mediocridade, né? Sim. Aquele menino que é bom em história, ele estuda muito pouco história, porque ele tem que se dedicar para matemática para atingir a média em matemática. Então ele podia ser extraordinário. Ele podia ser extraordinário em história, que é o que ele vai levar para a vida dele, que é o que ele gosta de fazer, mas não, a gente acaba dedicando. Então a gente tem que se policiar muito, que muita gente acaba dedicando energia onde não precisa ser dedicado, né? Sim. Lá até aproveitando, né, tu citou isso, né? Então vou trazer daí, apesar do entrevistado ser o Guilherme, né? Mas vou trazer a questão do próprio Guilherme, né? Nosso sócio, que justamente a complementariedade dele é que fez com que ele, eu acho que justamente foi dado as oportunidades de desenvolvimento e ele superou todas as expectativas. Ele é fantástico, ele literalmente faz a propriedade intelectual andar sozinha no nosso escritório na Opera. Então, justamente essa questão da complementariedade e da expertise dele nos pontos faz com que a gente possa desenvolver outras atividades, né? E dentro das necessidades, tu vai identificando nas pessoas o que tu precisa. Por isso que é bom conhecer bem o produto e desenvolvendo esse conhecimento das pessoas também. Mas voltando daí lá à tua pergunta. Como que a gente hoje entrega, que eu identifico isso também trazendo, porque a gente escuta muito os nossos clientes, a gente tenta buscar opinião para melhorar o nosso produto. Vou pegar um exemplo da construção civil hoje, que a gente tem lá na construção civil, também abrimos muitas vezes SPE de investidores, enfim. Nós, como vamos trabalhando, nós vamos cada vez melhorando mais o nosso produto. Vamos supor, na construção civil, hoje o Bruno, ele tem essa expertise porque ele fez pós, né, em relação à construção civil. E a gente foi identificando as dores e como que o nosso produto poderia entregar. Então, quando o cliente entra, na construção civil, a gente já entrega uma cartilha para os investidores, mostrar o que é importante ou não. Um exemplo prático, Braço Norte, Prefeitura de Braço Norte, tem que tomar cuidado que a nota ela tem que estar assim, escrita dos prestadores de serviço, porque senão não consegue abater INSS. Enfim, a gente, dentro do que a gente foi pegando e entendendo o que o cliente tem dificuldade, a gente vai adaptando, porque o Bruno ele tem essa facilidade de organizar e eu tenho a facilidade de mastigar para o cliente, comunicar, para ele entender. Não, essa aqui está muito técnico. A gente tem que trazer porque ele entenda, isso aqui ele não vai ajudar ele. Para a tomada de decisão dele, isso aqui não é importante. Então a gente vai adaptando os produtos em relação a isso. Vamos entendendo, conhecendo, se relacionando mais com o cliente, estudando, né? Como eu falei, a gente estuda livros sobre a parte de médicos, né? A gente entende qual é a maior dor do médico hoje. É a questão financeira. E identificamos que a hora dele é cara, então começamos a desenhar toda a jornada dos clientes que a gente tem. Identificamos que o médico, muitas vezes é ele que paga as contas do consultório, ele não sabe quanto que é a margem de lucro dele, e às vezes ele divide isso também ou com a secretária, e às vezes a secretária faz isso, faz outra coisa, e ela não vai ter o conhecimento financeiro, porque ela não foi contratada para isso. Nem lhe cabe, né? Não foi contratada para isso. Então ela às vezes lança numa conta que não é a correta, então ele não tem relatórios financeiros, ele mistura pessoa física com pessoa jurídica, por isso que não sabe quanto que ganha, faz às vezes financiamento na pessoa jurídica de um apartamento, compra um carro na jurídica e é da pessoa física, então vai misturando, compra conta do sacolão na pessoa física, enfim. Então a gente foi identificando que alguns perfis, a maioria dos empresários fazem hoje isso em grande maioria, mas a parte de médico ela é um pouquinho maior e isso é bem perigoso, porque às vezes o médico ele se forma, né, já com um bom salário, ele vai crescendo, só que ele também vai aumentando os custos dele. Sim. Ele não vai acompanhando, ele não sabe quanto que ganha, e aí ele vai perdendo, o consultório vai crescendo e ele continua ainda pagando as contas. Então a gente faz o cálculo. Tua hora, quanto é que tu cobra hoje para te atender? Né? E como a gente investe nessa tecnologia para a parte dessa terceirização do financeiro, né? Isso quando a gente fazer já a contabilidade do consultório, a gente vai identificando. Primeiro a gente sempre pega o cliente vai fazer, primeiro vamos fazer a conciliação dessas contas, vamos identificar e aí a gente vai educando. Conseguimos deixar redondinho. Agora vamos utilizar um sistema financeiro. Olha, a gente pode fazer os agendamentos dos pagamentos também. Vamos calcular quanto tempo dá que tu perde isso hoje. Aí eles acham que não perde nada.
E aí tu vai olhando, daqui a pouco é 1 hora por dia. Cara, a gente quando implantou o time sheet... mais que isso, né? Até. Depende, vai aumentando, cada vez aumentando a hora, né? Vai aumentando a clínica, vai aumentando a hora de... Ô, Guilherme, só te cortando, mas pegando... As consultas que ele tá perdendo por dia pra fazer isso. Pegando 2 deixas dessa tua fala, uma experiência própria nossa, a questão do time sheet, quando a gente implantou o time sheet no escritório. Eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito que eu consigo fazer tudo em um curto espaço de tempo. Eu acho que tudo que eu faço demora 10 minutos. Cara, quando a gente começou a implantar o time sheet, eu fui ver aqueles negocinhos que eu achava que eu demorava meia hora, 20 minutos. Eu levava 2 horas, 3 horas. Então daí tu realmente começa a entender onde que tu gastou o teu tempo, né? Às vezes tu terminou o dia assim, pá, mas cadê? Eu fiz só coisinha de meia hora, como é que eu gastei meu dia? Daí tu vai ver, não, um negocinho de meia hora foi 2 horas e tal. Então essa questão do time sheet é muito legal. Entender onde tu dedica tempo, dedicar tempo onde tem que ser dedicado, né? A questão da hora, nossa hora é muito mais cara do que alguém que pode estar fazendo outra coisa no nosso lugar. E um ponto muito legal que tu trouxe, cara, isso é muito falado até mesmo no G4, da implantação de rotinas e processos dentro de empresas. Quando tu falou, pô, o consultório médico, vamos começar aqui, conciliando a conta bancária. Depois a gente implanta um sistema, porque muitas vezes a gente chega com um espírito de mudança, não, tem que mudar, quer mudar tudo ao mesmo tempo. Então vem com 50 frentes. No fim, não é prático. Não executa nada, porque se frustra, porque não consegue. Então essa questão de um processo evolutivo mesmo, ele ser implantado de maneira escalonada, né? Isso é sensacional. Porque tu queres mudar realmente o cliente. Quando tu foca na mudança do cliente, mesmo tu queres entregar algo, o foco vai estar naquilo. Então não é porque eu quero vender tal coisa, é porque eu sei que eu posso melhorar. Então eu quero fazer a diferença no produto do meu cliente. Coisas que às vezes a gente identifica também, se tu observares, às vezes nos atendimentos nas clínicas, tu vai conversar, tu vai fazer agendamento com uma secretária. E eles não têm um padrão de atendimento. Não. Geralmente o que é? É o atendimento da secretária. Se a secretária sai, a Suzy atende. A próxima é a Cláudia. Vai ser o atendimento da Cláudia totalmente diferente. Então a experiência, ela não é a experiência daquela clínica. Verdade. Né? Ela é a experiência do atendente. E o atendente é o que mais fala com o paciente. Né? Então a gente já vai desde isso, se preocupar com o cliente, até fazer a parte do financeiro. Então a gente tenta identificar coisas que possa melhorar, que a gente entenda que o cliente está disposto também. Isso é importante. A gente tem que entender também cada cliente, né? Não adianta a gente querer implantar, mudar coisas que o cliente não está disposto e não faz sentido para ele, né? Isso. Mas, cara, muito legal essa tua forma de atuar. É como a gente enxerga, né, Andrei? Desde quando a gente pensou o escritório e a Opera também, a gente sempre teve essa ideia de estar lado a lado com o nosso cliente e fazendo uma real imersão nos negócios dele. A gente, o cliente vai tomar uma decisão. Nos chama para construir essa decisão. Não precisa tomar a decisão e depois nos trazer para validar, porque daí muitas vezes tu perdeu tempo. Então, não, quem sabe se a gente for por aqui, juridicamente faz mais sentido, contabilmente faz mais sentido. Então, vamos pivotando, vamos ajeitando. Então, a gente gosta muito dessa ideia de literalmente estar no dia a dia do cliente, fazendo essa questão consultiva e de forma muito natural, né? Quando tu começa a pegar esse hábito, o teu cliente entende, tu também consegue criar ferramentas e métodos para fazer esse acompanhamento diário, vamos dizer assim. Além de tu ampliar a possibilidade de negócio do teu cliente, tu melhora a qualidade dele e tu dá segurança. O que a gente quer é que o cara cresça, porque se ele alcançar sucesso, o teu sucesso vai vir por consequência, né? Como tu falou, como aconteceu no escritório do teu pai, né? Que os clientes cresciam e acabavam saindo. Então a gente também tem que estar preparado para isso, para que quando ele cresça, ele continue com a gente. Mas para isso a gente tem que estar preparado e crescer. Sempre identificando isso, porque quando tu vai educando e mostrando para o teu cliente o que tu estás preocupado de fato no produto dele, até quando tu erra, o cliente, ele é mais... Não, peraí, mas ele errou... Tu sendo verdadeiro e mostrando... Eu errei por causa disso, tentei fazer isso. A verdade sempre como proteção, né? Isso então assim, a gente... Quando tu vai trabalhando assim, quando tu foca nisso, tu também vai atraindo pessoas que também estão focadas nisso. Tá, beleza, mas qual é a solução? Eu sempre falo isso lá para os funcionários lá na empresa, para todos lá dentro da empresa, né? Eu falo, o erro não é problema, o problema é a gente não buscar a solução e tentar... Por que erramos? O que a gente tem que melhorar no processo? Então, não individualizar o erro, mas focar na solução. O que a gente... se erramos agora, enquanto num processo, que bom, vamos tentar identificar para daqui a pouco não acontecer isso repetidamente, vamos melhorar nosso processo. Então a gente tenta fazer com que também os funcionários façam parte do processo, quando que muitas vezes também a gente vai fazer processo e não bota quem vai participar do processo, né? Então são coisas assim que vai mudando o produto, vai entregando
um produto melhor, enfim. E a gente sempre vai ter o que a melhorar no produto. O Gui, e o que te move hoje, assim, como empresário? Qual que é o teu grande propósito, aquilo que te faz acordar? Além de, obviamente, eu sei que os planos de Deus, tu deixa a tua vida literalmente nas mãos dele, mas numa questão pessoal, mas assim, o que te motiva a sentar no escritório e começar a trabalhar? Qual que é a tua grande realização? Hoje a minha grande realização é mudar as pessoas ao meu redor, dentro do meu trabalho, nos meus clientes, assim, dentro do que eu acredito, do que eu como verdade e o que eu busco, eu tento implementar isso no meu dia a dia. E eu sempre gosto de aprender com as pessoas e sempre tendo o filtro da verdade. Então, hoje o que me move de fato é poder fazer alguma mudança de fato nas pessoas. Legal. As pessoas ao meu redor, nos meus clientes, no que eu posso ajudar, em termos, porque como ser humano mesmo, né, como pessoa. Porque assim, o produto ele nos move, claro, só que o produto ele te move de uma forma que te dá financeiro, né? Ele te gera questão monetária que é estritamente necessário para manutenção da tua família, para o crescimento, para a geração de emprego. Muito tem se utilizado que gerar emprego hoje é ruim, mas gerar emprego é o que move. Oportunizar o crescimento para todo mundo. As pessoas poderem ter uma dignidade. Exato. Mas hoje o que me move de fato, assim, que eu tenho refletido isso há bastante tempo, até foi uma pergunta interessante, vocês não tinham me falado isso antes de iniciar o podcast, mas tenho refletido bastante que é essa mudança, assim, aquelas 24 horas que eu trabalho com 24 horas, eu preciso entregar alguma coisa que mude as pessoas. Assim. Legal. Não de uma forma afetada, mas de uma forma que, de fato, eu esteja conversando com vocês, eu estou conversando, mas conversando, observando vocês mesmo, né? Não assim, vim falar sobre a Concra, mas eu vim também para conversar com vocês, vim querer aprender, vim comunicar para quem vai assistir também. Eu acredito que vocês vão trabalhar e vão ter uma audiência bem qualificada. Então, é isso, assim, poder entregar algo que a pessoa, que bacana. E ser um bom exemplo cristão, né? Legal. Porque a gente tem que ser para poder mudar a mentalidade da pessoa também. Esse é o meu norte também. Legal. No dia se a gente se assemelhar cada vez mais a Cristo, com certeza a gente vai entregar coisas boas pro mundo, né? Com Exatamente. certeza. Trabalhando dentro de tudo que a gente tem para poder ser como pessoa. A gente tem nós acabamos valorizando um pouquinho a igreja, mas a igreja há 2000 anos ela traz um caminho reto e seguro e a gente às vezes acaba sendo um pouquinho achando que depende muito da gente. Não, a gente tem que escutar, praticar os sacramentos, né? Então são coisas assim que vai te mudando como pessoa e é para isso, tens que poder te diminuir para que Cristo cresça na vida das pessoas. Ô Guilherme, eu acho que a gente tá... Batista. Acho que a gente já tá... Não tô acompanhando aqui, mas a gente já tá falando quase uma hora, um pouco mais de uma hora. Então, acho que se deixasse, a gente poderia conversar, literalmente conversar, né? Eu fiz essa observação, mas botar um time sheet cara, aí. E a gente gosta disso, com certeza, eu acho que ficou um gostinho de quero mais e com a oportunidade de a gente dividir vários temas para conversar contigo novamente e registrar. Pô, cara, pra mim foi sensacional, uma verdadeira aula, aprendi muito. Sempre quando eu conversei contigo lá no teu escritório, eu cheguei falando pra ele, cara, Guilherme, aprendi muito contigo, o jeito que tu fala, que tu se comunica, os teus hábitos, o teu jeito de enxergar o mundo, a tua mudança, né? Tu mudou muito com relação à tua forma de atuar na sociedade, no mundo. Então, tu é uma verdadeira inspiração para mim, Com certeza. como ser humano e como empresário. Então, tenho certeza que quem ouvir vai... Eu aprendi muito, tenho certeza que quem ouviu também vai aprender, vai gostar. E eu acho que ficou um convite de, com certeza, a gente fazer um próximo episódio para tratar mais alguns temas, trazer um pouco mais de profundidade. Mas, enfim, cara, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por ter contado a tua história, a história da tua empresa. Sei que ela tá mudando a vida de muitas pessoas e vai mudar ainda muito mais. Guilherme, assim, é admirável a forma como tu enfrenta o teu dia a dia, como tu enfrenta as questões, como tu traz Deus como uma prioridade, como tu literalmente dedica e serve a tua família. E como tu presta um serviço que, na verdade, não é uma prestação de serviço que tu entrega no final do dia, né? Tu busca, como tu falou, tu foi fazer um curso por conta do teu cliente. No final de tudo isso, tu continua com a palavra de ordem que é servir, né? Tu não tá simplesmente entregando um serviço, tu não tá vendendo a tua hora, tu tá buscando servir ao empreendedor, servir ao teu cliente, né?
E a gente tem isso muito forte quando o Thiago fala, a palavra que a gente usou do branding que foi feito do nosso escritório, que era da nossa marca, que era emergir nos negócios, e o nosso emergir nos negócios dos nossos clientes, né? E pra gente era literalmente buscar uma forma de apoiar o empreendedor. No final do dia a gente admira muito isso, e então eu te dou os parabéns. A gente com certeza se inspira muito na tua trajetória, se inspira muito na forma como tu faz isso, e tu só hoje nesse microfone tu só reafirmou isso, que a palavra de ordem literalmente é servir. Então fantástico. E que bacana, porque nós temos um desenho lá, que é aprender e faz uma espiral, servir, aprender, servir, legal. Aprender, servir. Então é isso, quando a gente trabalha dentro de uma verdade, que vocês trabalham, isso eu tenho certeza, por isso que eu indico, as coisas elas só vão convergindo, as palavras vão aparecendo. Então, coincidência de falar isso, porque hoje o nosso desenho é esse, aprender, servir, aprender, servir. Obrigado mais uma vez por esse convite, é uma honra poder estar participando dentro das pessoas que eu já vi que vocês convidaram aí, que eu tô bem abaixo aí na questão de empresa aí, então, olha, fiquei bem contente mesmo e, cara, vamos torcer para que cada vez vocês cresçam mais aí, né? Se Deus quiser. Quem me conhece e que já escutou eu falar isso, sabe que eu particularmente não costumo acreditar em coincidências, né? Então, acho que a questão do servir não é uma mera coincidência. Na verdade, é o que justamente é aquilo que tu transparece, aquilo que tu transborda. Fantástico. Mais uma vez. Agora, parabéns. Só fazendo um fim aqui, eu tenho um padre lá na minha igreja, que eu admiro muito, que é o Padre Sérgio, ele fala, nunca é coincidência, é deucidência, ele diz ele. Boa. Vou usar essa. E a gente torce muito que a Conquis cresça, porque afinal é uma marca registrada pela OperaCast, pela Opera Corporate, né? Segundo convidado aí do OperaCast, então quando a Conquis estiver ainda maior, a gente vai estar muito feliz por ti, mas também porque tem o nosso dedinho lá, né? Isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Até a próxima.